Então vamos lá falar sobre a certeza case. Então aqui tem um exemplo do case para o MUX de 4 entradas. São os mesmos exemplos que a gente viu para o if, só que a gente vai ver para o case porque as duas estruturas são semelhantes, tá? É para múltipla escolha. Então eu tenho aqui um processo, tem 5 sinais e ele começa begin case as is. Quando for 0, 0, aí então x recebe A. Quando for 0, 1, então x recebe B. Quando for 1, 0, então x recebe C. When others, x recebe D. Finaliza o case, finaliza o processo, tá? Esse when others é obrigatório no case. A última opção sempre tem que ser when others. E basicamente, para todos os outros valores, né, seria o equivalente ao else, lá no if, else. Opa. Então vamos ver aqui outro exemplo do case, só que agora para um decodificador de 4 bits, tá? Aí ele começa o processo, que depende só do S. Aí começa, begin, case S, né, se S for, caso S seja, when 00, então x recebe 001. When 01, então x recebe 0010. Quando 10, x recebe 0100. Quando outros casos, x recebe 1000. E finaliza o case, end case, e finaliza o processo, end process. E aqui temos o case, quando a gente utiliza o código de prioridade, tá? Fica um pouco esquisito o código. Esse código fica mais simples quando a gente utiliza o if else, mas está aqui, tá? Então ele começa o processo, né? Depende de R, então caso R seja, aí começa when, aí ele lista todos os valores, né? Porque aqui no caso é para os valores que o bit 3 é igual a 1, né? Então no case a gente tem que listar os valores, né? É parecido com o with select lá no código condicional. E aí você atribui x igual a 1, aí when, aí lista todos os valores para quando o R2 é igual a 1, x recebe 0, aí são os dois valores aqui para o terceiro caso, x recebe 0,1, quando o outro x recebe 0,0, tá? Então assim fica, nesse caso o case fica um pouco esquisito de ser utilizado. Então vamos comparar aqui o case com o with select, tá? Então do lado esquerdo eu tenho o with select, do lado direito eu tenho o case, tá? Essas duas sentenças, né, embora uma seja sequencial e a outra concorrente, elas são semelhantes, né? Elas geram circuitos semelhantes, tá? Só a sintaxe que é diferente. Aí você pode ter o mesmo problema quando você tem sinais incompletos, ou seja, se você não atribui para o sinal um valor para qualquer condição da execução do processo, a ferramenta vai inferir que ali é necessário criar uma memória, tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho high, middle, low, e eu não estou atribuindo valores para high, middle, low para todas as condições de A, para todos os valores de A. Então, a ferramenta vai inferir que high, middle e low eles são memórias, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui seria a implementação conceitual, né, do case, que ela é parecida com a implementação conceitual do with select. Você tem um grande multiplexador, né, para poder selecionar as opções, e aí você vai ter uma expressão que vai selecionar qual das entradas do multiplexador joga na saída. Diferentemente lá do if e do when else, você tem lá aquela cadeia de multiplexadores alinhadas, né? Aqui não, que é um multiplexador só para cada sinal que você atribui, né? Então ele fez aqui para o sinal A e aqui para o sinal B.